Boa tarde. Boa tarde. Bom, hoje vamos conversar sobre montagem e ajuste dos dentes artificiais em PPR. Vamos começar a explicar algumas coisas. Tudo isso está no livro de McCracken, vocês podem depois ler especificamente isso. Primeira coisa, a montagem dos dentes artificiais segue os princípios da disposição dos dentes nas próteses totais. Tá? O princípio de montagem é o mesmo. Isso quer dizer de que a gente lembra novamente toda a disposição, né, dos dentes artificiais em prótese total. Tá? Não muda nada em relação à sua posição dentro do plano de orientação, plano de cera. Então a gente tem que lembrar isso. Não é um momento para passar tudo isso novamente para vocês, mas é uma informação que a gente traz agora novamente para essa unidade. Tá? Então, a montagem dos dentes artificiais segue os princípios de montagem da prótese total. O ajuste das próteses totais obedece ao princípio de contato bilateral e simultâneo. Vamos lembrar isso. Quando você é usuário de prótese total bimaxilar, superior e inferior, você precisa ter sempre, em abertura e fechamento, seria em relação central, máximo contato. Tá? Máximo contato significa, por exemplo, se você tem, hipoteticamente, 6 contatos do lado esquerdo, tem que ter 6 contatos do lado direito também. Isso hipoteticamente, eu estou dizendo que na PT seja 6, é muito mais do que isso. Tá? Então, se você tem 6 contatos do lado esquerdo, tem que ter 6 contatos do lado direito. E não adianta você ter, por exemplo, 6 contatos bem distribuídos no lado esquerdo e os outros 6 todos na frente no lado direito, porque não serve, não funciona assim. Deve existir uma boa distribuição dos contatos, tá? Para que haja equilíbrio. Isso na abertura e fechamento, na relação central, no caso das PTs. No caso da PT, quando o paciente faz protrusão, movimento de mandíbula para anterior, tu deve garantir toque na área anterior e toque na área posterior. Nesse caso específico, não há fenômeno de Christensen. Todo mundo lembra o que é fenômeno de Christensen? É quando o paciente dentado faz protrusão, há desoclusão posterior. Isso é o fenômeno de Christensen em dentados. Tá? Então, esse fenômeno não existe na prótese total. Então, quando o paciente faz protrusão, tem que ter contato na área anterior e contato na área posterior. Por quê? Para que não haja deslocamento das bases da prótese. Tudo bem? Então, não pode haver deslocamento. Então, tem que ter equilíbrio. Um contato anterior e 2 contatos posteriores. Claro que tem que ser muito mais do que isso. Mas, a princípio, o mínimo necessário para que não haja deslocamento da prótese tem que ser um contato anterior e 2 posteriores. Tá? Isso na protrusão. Na lateralidade, por exemplo, eu sou usuário de PT bimaxilar, eu faço a lateralidade para o lado direito e o lado de trabalho, que é o lado para onde a mandíbula se movimenta, você tem que ter contato. Mas no lado de balanceio, tem que ter contato também. Diferente da oclusão natural, onde você faz lateralidade para um lado, tem que ter diversas características de contato, né? Mas no lado de balanceio não deve ter contato. Isso na dentição natural. PT é diferente, né? Você tem que ter contato simultâneo e bilateral na abertura e fechamento e nos movimentos excêntricos ou bordejantes. O que é um movimento excêntrico ou bordejante? Protrusão, lateralidade, lado de balanceio, lado de trabalho. Isso é um movimento bordejante, né? Quando a mandíbula se projeta para anterior ou para os lados. Tá? Ou também conhecido como movimento excêntrico. Por que excêntrico? Fora da cêntrica. Tá? Movimento cêntrico seria abertura e fechamento, que é no padrão da cêntrica. Movimento excêntrico, protrusão, lateralidade. Ou movimento bordejante. Tá? O ajuste no caso das PTs bimaxilares obedece ao princípio de contato bilateral e simultâneo. Ok. Em PPR, isto pode mudar. Em PPR já muda. Já muda. E pode mudar dependendo do caso. Contudo, princípios de oclusão ótima devem ser pensados nas PPRs classe 3. O que é oclusão ótima? Alguém lembra? Quais são os princípios de oclusão ótima?
A gente só vai passar rápido por aqui, mas é uma informação que já foi passada por Luiz em algum momento na aula de física. Quais são os princípios de oclusão ótima? Contatos bilaterais simultâneos, homogêneos, o que mais? Bem distribuídos, isso é um só, são 20. Vamos lá. O ideal seria a relação cêntrica coincidente com máxima conspiração, que seria ORC. Né? Tá? O que mais? Não vamos lembrar 20, mas alguns. São 20. Oclusão mutuamente protegida. Protusão com disseclusão posterior é o outro. Na lateralidade, função de canino, função de grupo parcial ou função completa, né? Total. Né? E no lado de balanceio, não oclusão. Tá? Então esses são os princípios. Não interferências na relação central é outro princípio. E por aí vai. Né? Então, o que a gente tem que lembrar é que esses princípios de oclusão ótima, que são oriundos do paciente dentado, né? Eles devem participar e devem ser lembrados em alguns casos da PPR. Tudo bem? Em alguns casos da PPR a gente vai analisar já já. Tá? Por isso que é importante observar, por isso que não dá para ter uma regra específica para PPR. Por quê? Porque se você tem, por exemplo, uma classe 1 de Kennedy, com extensão grande de perda dental, isso é uma condição e tem uma oclusão específica. Se você tem uma classe 3 da perda de um dente, é outra oclusão, diferente, muito mais próxima do paciente dentado. Tá? Por isso que está escrito aqui, dependendo do caso, você vai aplicar um princípio de oclusão, que seria os das PTs, né? E em outros casos, o princípio de oclusão ótima dos pacientes dentados. Tá? Então isso a gente precisa entender. A oclusão equilibrada é destinada em próteses totais, sim, para evitar a alavanca, né? Porque as tensões de uma oclusão não balanceada podem causar instabilidade da prótese e trauma nas estruturas de suporte. Né? Então, por isso, quando você faz protrusão com uma PT, tem que ter contato anterior e contato posterior. Né? E se você tiver, por exemplo, uma prótese total bimaxilar, onde há uma concentração de pontos de contato, vamos entender aqui assim. Você tem uma PT superior, tem uma PT inferior, e aí você tem, por exemplo, pontos de contato aqui, 3, 4, 5 pontos de contato, 3, 4, 5 antagonista, e desse lado, você só tem 2 toques. Aqui está escrito, essas tensões, a compressão da oclusão, pode chegar ao ponto de causar movimentos na base da prótese, ou pode causar trauma à estrutura de suporte. Como? Se você vê que nessa estrutura de PT, você tem, por exemplo, 5 pontos de contato do lado esquerdo, e o seu antagonista também concentra o ponto de contato, e no lado direito você vê que existe pouco contato, onde tem mais contato efetivo? No lado esquerdo, o lado que tem mais contato. Porém, impacta muito mais a força da mastigação aqui, porque tem muito contato, e acaba essa força da mastigação passando diretamente para o rebordo. Por isso que está escrito aí. E pode causar, né, trauma na estrutura de suporte. O trauma vai ser uma ferida, uma úlcera traumática sobre a cima de rebordo ou sobre a área de sulco vestibular ou lingual da prótese. Por isso que há essa relação. Se você não tem uma distribuição homogênea dos pontos de contato, onde você tiver mais contato, provavelmente você vai ter úlcera traumática, algum tipo de lesão em cima da estrutura de suporte. Tudo bem? Tá? Então é por isso que a gente precisa distribuir de forma homogênea. Na prótese parcial removível, devido ao encaixe da prótese parcial não ser dente de suporte, as tensões oclusais podem ser transmitidas diretamente para esse dente de suporte e para as outras estruturas. O que quer dizer isso daí? Se você tem uma classe 1, por exemplo, você tem uma classe 1. Se você tem uma classe 1 de Kennedy, de mandíbula, você tem, por exemplo, aqui um canino. Um canino aqui, lateral aqui, o central aqui. Mais ou menos isso.
Aqui você tem a característica de ter dois suportes. Um suporte dental, tá? Que entre aspas é fixo. A gente sabe que não é fixo, mas para a didática a gente sabe que é fixo, né? Tem uma mobilidade com grau 1, mais ou menos, tipo 1, não grau 1, mas uma mobilidade como 1, tá? E a fibromucosa, ela tem uma mobilidade como 10, que ela movimenta 10 vezes mais do que o suporte, tá? Frente a essa condição, a gente denomina que o dente não tem mobilidade, mas ele tem, tá? Então existe uma descompensação de suporte. Você tem uma parte que movimenta muito mais e uma parte que movimenta menos, tá? Então existe esse desequilíbrio, essa falta de compensação, tá? Então por causa disso, se uma distribuição de oclusão de pontos de contato ficar muito concentrada na área posterior, você vai acabar causando úlcera traumática no rebordo residual. E se a área de contato oclusal da prótese que está aqui, ficar todos os contatos ficarem concentrados aqui, essa parte vai afundar, vai intruir e vai trazer todos os dentes para trás. Então ainda você tem o problema de causar uma alavanca em cima dos suportes dentários. Isso causa dois problemas, uma sobrecarga em cima do rebordo residual e ainda uma sobrecarga nos dentes remanescentes. Por quê? Porque eles não têm contato efetivo. Então você puxa todos eles para o sentido do espaço edêntulo, como esse caso aqui. Então isso que essa parte aqui está dizendo, né? Então resulta uma força de sustentação que pode ser mais prejudicial do que as tensões transitórias encontradas nas próteses totais. Essa condição de você ter uma prótese aqui, com desequilíbrio de oclusão, essa concentração de força que existe aqui, essa distribuição errada de força, vai alterar a área de suporte edêntula, vai complicar a área dental, e esse conjunto é mais prejudicial do que você ter uma prótese total desajustada. Tudo bem? Por quê? Porque a prótese total, estando desajustada, ela movimenta sobre um mesmo suporte. E de alguma forma ela consegue aguentar mais, porque está sobre uma mesma superfície. Então, essa mesma superfície tem a característica de movimentar como um todo, mas é sobre uma única superfície. Aqui não. Se você concentra a mastigação devido ao ponto de contato prematuro na área da prótese, você complica a área de suporte, complica os dentes remanescentes, e esse conjunto é pior do que uma prótese total desadaptada. Tudo bem? Tá? Isso que está dizendo aí. Quando você tem próteses totais, como essa aí, você tem resiliência da mucosa, você tem uma capacidade da fibromucosa a ela ceder a uma compressão, né? Você tem essa capacidade. E essa resiliência da fibromucosa, embora ela seja diferente em diferentes partes do palato, por exemplo, ou do rebordo residual inferior, ela consegue se compensar, né? Por isso é que quando você instala próteses totais, você não faz um ajuste definitivo na instalação. Lembra disso? A gente, quando instala a PT bimaxilar, a gente não faz um ajuste completo da área da oclusão. Por que a gente não faz isso no momento da instalação? Porque ainda haverá uma movimentação da prótese em cima da fibromucosa. Então, se você for muito detalhista e desgastar muito a critério a superfície entre os dentes, pode ser que daqui para amanhã haja mudança de posição e você perde tudo aquilo que você fez. Tá? Então esse é o cuidado que você tem que ter na prótese total. Você está trabalhando em cima de dois suportes que se movimentam entre si. Então a prótese acaba dando essa possibilidade de você ajustar num momento posterior. PPR já é diferente. Por quê? Porque você tem uma extensão dental e tem uma extensão de rebordo residual. Se você concentrar muito os contatos na PPR, você acaba complicando a parte do espaço dentro e trazendo uma alavanca em cima dos suportes. Claro que se você tiver uma perda de um ou dois dentes em uma extremidade livre, por exemplo, um primeiro molar e um segundo molar, é uma condição de alavanca pequena. Diferente seria se você tivesse uma classe 1, por exemplo, desde canino para trás você não tem nada. Então por isso que talvez na condição de uma classe 1 de ampla extensão, você tenha uma exacerbação maior da condição
de você ter uma alavanca maior em cima daquela área. Isso que desestabiliza, né? Então, conforme o paciente vai perdendo o dente, né, ele vai se aproximando a uma condição de prótese total, né? Então você tem que ter muito cuidado, tá, para poder ajustar os dentes que você montou, para que haja uma oclusão bem distribuída, né, para evitar que haja esse deslocamento da PPR e isso traga como consequência a força de alavanca. A força de alavanca, ela é compreendida como uma força, na verdade, horizontal, né? E toda força horizontal em cima de suporte, seja este dental ou rebordo residual, é considerada uma das piores forças que vão tentar, além de deslocar a prótese, causar úlceras traumáticas na movimentação. Então você tem que ter bastante cuidado com isso. Tá. A falha de criação e manutenção da oclusão adequada é resultado dos seguintes fatores, né? Por que você falha na oclusão? Porque você pode falhar na distribuição adequada dos contatos dentários em prótese parcial removível. São esses três fatores. A primeira, a falta de suporte da base da prótese. O que quer dizer isso daí? Quando você tem, vamos novamente para a classe 1. Eu tenho uma classe 1. E aí você vai moldar, esse é seu paciente, você vai moldar, né? Você vai fazer moldagem anatômica, moldagem de estudo. Então você pode ter duas opções, ou você faz corretamente o procedimento de moldagem anatômica, ou você faz rápido e não faz corretamente. O que seria não corretamente? Você pega uma moldeira, coloca o alginato e vai direto para moldar. Você não está individualizando a moldeira, que é necessário que isso você faça. Por quê? Porque quando você individualiza a moldeira, você tenta aproveitar o máximo de área de suporte. Para isso é a individualização. Você quer se aproximar muito mais da área dos tecidos do paciente, quer controlar a espessura do material de moldagem, mas sobretudo você quer levar material de moldagem a áreas onde você talvez tenha a possibilidade de usá-las para melhorar a retenção e estabilidade. Por exemplo, a área sublingual posterior, né? Que sempre é um problema em mandíbula. Então, se você não fizer a individualização da moldeira, então você pode ter como consequência o momento de não ter uma área suficiente no teu modelo de estudo para delimitar a extensão de moldeira, da prótese parcial removível. Por isso você erra, porque você não foi capaz, no momento da moldagem anatômica, de copiar tudo aquilo que era necessário. Porque você não individualizou, você não conseguiu individualizar a moldeira. Então esse é o primeiro caso, falta de suporte da base. Falta de suporte da base. Então minha base, a extensão de resina acrílica da PPR, ela não tem suficiente extensão. Mas se não tem suficiente extensão é porque o modelo inicial não tinha também. Você não foi capaz de copiar tudo de uma forma adequada para poder dar uma sequência correta no tratamento de prótese parcial removível. Então, como você não tem uma área grande de cobertura da área basal, por exemplo, você pode ter falhas na oclusão também. Por quê? Porque, por exemplo, se você tiver... Vamos ver agora esse caso visto desde oclusal. Se você tem, por exemplo, o canino está aqui, né? O canino está aqui, o prêmio existe. Se você tem papila retromolar, essa área aqui. Tá, aqui está o lateral. Se você for fazer uma cela protética aqui, se você vai fazer uma cela protética e você vai colocar os dentes artificiais aqui, a quantidade de dentes que você vai colocar não está atrelada unicamente ao espaço protético que você tem. Você precisa de uma base ampla para que haja distribuição do esforço de mastigação durante a função. Se você não tiver uma base ampla, você vai concentrar muito a área de tensão em cima dos dentes. Isso passa direto para o rebordo. Você está complicando. Por isso que é necessário que você tenha uma base ampla. E a base ampla de resina acrílica é obtida através do processo de moldagem anatômica, onde você consegue copiar tudo. E aí você decide, observando o modelo, quanto mais você pode entrar na área lingual,
quanto a mais você pode entrar pela área vestibular e se tem condição de entrar na papila retromolar para ter área de cobertura, como se fosse uma APT. Então, o que você quer, na verdade, é aproveitar ao máximo a área de rebordo residual, na condição que você faria numa APT. Isso é importante para quê? Para que você não tenha uma área reduzida de flange de prótese e não concentre unicamente na parte mais superior do rebordo todo o contato da oclusão. Tá? Então isso é importante. Como você faz isso? Você tem que moldar bem no momento da moldagem anatômica, para conseguir enxergar tudo. E aí você toma a decisão, eu vou até aqui, eu vou até aqui, eu vou conseguir estender até tal lugar. Então a falta de suporte da base pode complicar o problema da oclusão desse caso. A ilusão de se estabelecer a oclusão como um único registro estático da relação maxilomandibular. O que significa isso? Quando você tem essa condição, na cabecinha da gente passa rápido assim. Como você relaciona a maxila contra a mandíbula? Como você relaciona isso? Na ideia que a gente tem, é você constrói um plano de cera, né? Você constrói um plano de cera e você tem seus dentes antagonistas aqui. A relação de contato que a gente imagina é unicamente uma mordida aqui, né? Tipo, abre e fecha. Como está escrito aqui, a ilusão de se estabelecer uma oclusão com um único registro estático, mordida. É como quando você vai fazer uma restauração classe 1 no primeiro molar. Você está colocando a sua resina fotopolimerizável e você não pede para o paciente abre e fecha. Aí você desgasta e envia. Não, isso seria estático. Só o contato de abertura e fechamento. Aqui também não é assim. No caso da dentística, você faz uma abertura e fechamento para verificar os contatos na máxima de cuspidação e na sequência você tem que verificar as lateralidades. Porque ele pode estar muito bem feito na abertura e fechamento, mas pode causar interferência nas lateralidades. Tá? Aqui trata-se não de um movimento de lateralidade, mas aqui trata-se do seguinte, que quando você faz essa oclusão, esse contato da parte superior com a inferior, você vai ter uma movimentação dessa célula. Esse é o problema. Então não pode ser simplesmente uma abertura e fechamento. Tem que existir um procedimento de moldagem funcional aqui. Para que essa moldagem funcional garanta que você copie essa área de rebordo residual na sua forma dinâmica, tá? Não estática. Tá? Moldagem funcional ela serve porque ela captura a área de tecido no seu momento dinâmico, que é movimento, não é estático. Tudo bem? Tá? Então isso a gente entende assim. O terceiro, o plano de oclusão inaceitável. Por exemplo, se você tem essa condição aqui, de uma classe 3, de uma classe 1, e você tem, por exemplo, um dente extruído, ou dois dentes extruídos, e você vai fazer um plano de oclusão aqui, ou um plano de cera, você não pode trabalhar assim, né? Porque aqui você não está restabelecendo o plano de oclusão. O que é a primeira coisa que você tem que fazer quando recebe paciente de PPR ou de qualquer área para reabilitação? Duas coisas que você tem que ver: a dimensão vertical de oclusão, ou dimensão vertical, né? Se essa dimensão que o paciente tem é a correta. E a segunda coisa que você vê é se o plano de oclusão ele está correto. Isso deve ser para tudo. É para dentística, é para porpeapério, é para reabilitação oral, é para DTM e é para professor de implante. A primeira coisa que você tem que ver não é ver quantos dentes está faltando, se tem carie, não. Você tem que ver se a dimensão vertical do paciente é a correta para ele. Segundo, uma vez que ela esteja correta, se a posição do plano de oclusão que ele tem é correta também. Então não dá para trabalhar com o plano de oclusão errado e você querer preencher unicamente o espaço. Tá? Então isso que você tem que lembrar sempre. Quais são os princípios de reabilitação oral? Quando você vai começar a trabalhar a reabilitação. Verificação do plano de oclusão, certo? E o segundo, a verificação, primeiro, dimensão vertical de oclusão, nessa sequência. Dimensão vertical de oclusão e plano de oclusão no segundo momento. Tá?
Então, isso que eu quero dizer aqui. Então, com essas três situações meio que não definidas, você não pode estabelecer uma oclusão correta em PPR. Você vai ter que lembrar sempre desses três itens. Por isso que é importante, quando você está trabalhando com prótese parcial removível, que você tenha uma sequência correta, né, de procedimentos. Diga. O paciente pode perder melhor total, você tem que restabelecer pela altura. Você restabelece uma vez só, ou você. Porque assim, a musculatura ela já está condicionada, assim, pode ter encurtada, pode. Você estabelece uma vez só aquela altura ali. Tá. Ou você aumenta, você tem que aumentar essa DBO. Aumenta, veja, é assim. Primeira coisa, a gente vê no livro como perda de dimensão, né? E a dimensão ela não se perde, ela pode diminuir ou aumentar, tá? Aí é a primeira coisa. E aí você tem que, isso é muito clínico. Por exemplo, tem uma paciente do 5º ano, uma senhora, que veio, tem umas 3 semanas, ela veio com muita dor na articulação e no masseter no temporal. Ela usa 2 próteses totais que não encaixam uma com a outra, tá? Tá tudo errado. Não tem dimensão vertical, não tem contato de oclusão, não tem nada. Então parece que foram feitas em momentos diferentes, só que não encaixam uma com a outra. E isso, para essa senhora, na condição física de você observá-la, há uma diminuição de dimensão, certo? Tá. Essa paciente foi para vários dentistas aqui em Lagarto, né? E ninguém conseguiu resolver o problema dela. Passou para a fisioterapia aqui na universidade e ela começou a ter uma melhora, né? Porque os fisioterapeutas começaram a aplicar algumas manipulações faciais, enfim, tudo, e começaram a melhorar a condição do paciente. Só que isso tem umas 2, 3 semanas, e quando para a fisioterapia, a dor volta novamente, né? Exatamente, o problema continua. O que provavelmente está acontecendo com essa senhora? Provavelmente a diminuição da dimensão vertical está presente, porque você vê isso clinicamente, mas provavelmente haja um deslocamento da área de côndilo para a área anterior, porque o paciente está assim, né? Então provavelmente exista isso. Na protrusão há uma exacerbação de contração de musculatura do pterygoide lateral, ventre superior e ventre inferior. Está constantemente em movimento, em contração. Isso já começa a exacerbar a dor na articulação. E aí, como a paciente não tem contato oclusal efetivo, a musculatura que fecha a boca, ela se contrai constantemente para poder encontrar um contato que nunca acha, porque a prótese não encaixa. Então aí você tem a explicação da dor facial da pessoa, né, e da articulação temporomandibular. Nesse caso específico, por exemplo, o que eu fiz no momento da clínica? Eu peguei 2 lâminas de cera de utilidade, que mede mais ou menos 2 ou 3 milímetros de espessura, cortei em forma de ferradura e coloquei uma na parte superior da prótese e outra na parte inferior, e coloquei isso na boca. Quando eu coloquei e restabeleceu a dimensão, passou a dor. Então, isso em questão de 5 ou 6 minutos. Passou toda a dor da paciente. Então, você está vendo que nesse caso, por exemplo... Constante. Então, nesse caso, por exemplo, se você for reabilitar o paciente, você pode aumentar a dimensão vertical, isso clinicamente, até 4 milímetros, 5 milímetros. Isso desde que o paciente, você visualize uma diminuição da dimensão vertical fisicamente. Sim, você pode. Isso pela experiência, e isso está datado nos livros, você pode aumentar até 4 ou 5 milímetros de altura no DBO. Só que isso não se faz aleatoriamente. Você vai aumentando a dimensão do paciente até que você observe que, por exemplo, o componente do lábio superior esteja em boa posição, que o vermelhão do lábio superior apareça, que a borda inferior do seu plano de orientação que você está modificando, no caso a cera, apareça bem na parte inferior do lábio superior. Então, há parâmetros, que o plano de oclusão, por exemplo, seja paralelo ao plano de Camper. Tudo isso você verifica no momento, tá? Então, para essa senhora, por exemplo, você aumentou, né? Você aumentou 4 ou 5 milímetros de vez e a paciente melhorou. Mas pode acontecer, o paciente está diminuído, ele está assintomático, e quando você restabelece, ele sentiu? Sim, pode. Pode, por quê? Porque, sim, é o seguinte, na boca, por exemplo, a dimensão vertical ela se mantém por causa da contração muscular,
certo? E a contração muscular, você consegue, por exemplo, capturar uma posição de repouso. Dificilmente a posição de repouso, fica, vamos dizer assim, difícil de ser encontrada, tá? Isso clinicamente. Mas pode acontecer, por exemplo, que um paciente tenha tido algum tipo de desarranjo de articulação, certo? E por causa disso, ele tem uma redução de dimensão vertical, não consegue mais abrir a boca, por exemplo. E aí, nesse caso, você não consegue aumentar a dimensão da prótese imediatamente. Então, você vai ter que, talvez, fazer manipulação com fisioterapia para alongar musculatura, para, num segundo momento, enquanto você está fazendo a fisioterapia, começar a aumentar a altura das próteses. Isso pode ser feito. Não tem como te dizer, com tantos sintomas ou sinais do paciente, você faz tal coisa. Não. Mas dá para fazer, ou aumenta até 4 milímetros. E quando o paciente, você vê que ele precisa aumentar, mas quando você aumenta, dá dor, é porque você provavelmente haja algum desarranjo na articulação que está evitando que você consiga fazer isso, tá? Concomitantemente com a força muscular. Provavelmente o paciente pode ser que esteja em trismo, em algum tipo de... Você vai fazer isso na prótese? Como você faz isso na prótese? Como você faz isso na prótese? Como eu vou fazer? Eu vou explicar aqui rápido. Ó, a gente se desvia muito do tema, vamos aqui. Essa prótese, por exemplo, vocês estão vendo essa daqui? Ela está gasta, né? Está gasta no incisivo, está gasta na área lateral, tá? Então está gasta na área oclusal. Agora, quando a pessoa usa essa prótese, praticamente, imagina como se isso aqui fosse um plano de cera, tudo isso aqui cera, uma base de prova com plano de cera. Então a paciente coloca na boca, não aparece nada, porque ele está com infraoclusão, tá? Infraoclusão. Então como você aumenta? Se você tem a estrutura da prótese aqui, dessa forma, né? Aqui estão os dentes, né? Você pega a cera de utilidade e você vai completar aqui. Usa essa base de prótese como se fosse uma base de prova. Imagine que isso daí é um plano de cera, só que esse plano de cera ele está incompleto, né? O que você vai fazer? Você completa com cera em cima dessa prótese. E aí você usa esse conjunto como se fosse uma base de prova com um plano de cera. E você ajusta ele na boca. Deixa no perfil, no lábio inferior, lábio superior, plano de câmara lateral, e o inferior faz a mesma coisa. Você vai usar o próprio dispositivo dela como se fosse um plano de orientação. Só que você está fazendo isso com cera. Tudo bem? Tá. Uma vez que você completou isso daqui com cera, né? Com cera, você pega a massa densa do silicone de condensação, sabe aquela massa que parece massa de modelar de criança? Você pega essa massa densa, mistura e copia tudo isso aqui. Você vai moldar isso daqui. Tá. Polimerizou a resina, o silicone, você retira. E aqui você tem um negativo disso daqui, não é? O que você faz agora? Retira essa cera daqui. Retira a cera daqui. No negativo do molde, você preenche com resina acrílica e você encaixa aqui. E aí você recupera. Você está recuperando. Você vai ter um plano de orientação feito em resina acrílica. Tá? Não em cera. Se você enviar o paciente com a cera, no dia seguinte ele volta sem nada. Então assim, aqui você recuperou primeiro com a cera, para num segundo momento você converter isso para resina acrílica. E com essa resina acrílica, com aumento de dimensão já correto, você envia o paciente para casa. Claro, no primeiro dia vai ficar feio porque é uma base de resina, né? Mas se você compara o fato disso não ser estético com a dor que ela não vai ter, isso já ajuda bastante, tá? Isso para solucionar rapidamente o problema da paciente. Não deu para fazer na clínica porque no momento a gente não tinha silicone, não tinha nada. Mas essa é a ideia, tá? Para poder resolver rápido. Tudo bem? Tá. Mas vamos ver esse caso aqui. Você tem essa condição, você tem uma, vamos dizer assim, uma prótese parcial removível aí, né? Que não tem grampo, é uma prótese provisória, que está completamente fora dos cânones que a gente explica aqui na universidade. Tá? Mas você tem uma condição de uma prótese antiga, tá? E essa condição de mordida do paciente. Tá? Então aqui, pela análise facial do paciente e tudo mais, você vê que é uma anteriorização, né, de mandíbula. Está fazendo assim. Então não existe relação, tá? Então aqui, por exemplo, você vai ter que começar. O que você tem que fazer aqui? Se o paciente morde assim, você retira essa prótese. Porque
que a prótese não está te ajudando para nada. E aí vem o princípio que eu comentei com vocês, você vai ter que primeiro verificar a DVO do paciente para depois nivelar o plano de oclusão. Essa DVO do paciente provavelmente não seja. Né? E tem plano de oclusão ideal? Não tem. Bom, esse plano de oclusão da paciente provavelmente também não seja. Então você tem duas coisas que abordar aqui. Né? Você precisa trabalhar a dimensão, e você retira essa prótese, né? Retira essa prótese para determinar a dimensão, e num segundo momento você vai nivelar o plano de oclusão da paciente. Tá? Isso é um caso, a gente vai ver a resumo dele mais para frente. E existem momentos em que você tem, por exemplo, esse caso aí, onde há um desgaste grande, né? E na avaliação clínica você pode ter esse caso onde o paciente tenha uma manutenção da DVO. Quer dizer que o paciente fecha e externamente ele não tem clinicamente um sinal de perda ou de diminuição de dimensão vertical. Mas isso pode acontecer. E aí você se pergunta, mas como? Não desgastou o dente? Não perdeu o dente? Não teve uma diminuição de dimensão? O ideal, o lógico seria você encontrar uma diminuição, mas provavelmente ele não tenha. Por quê? Porque conforme há desgaste, isso talvez seja desgaste devido a bruxismo, conforme havendo desgaste, o processo dentoalveolar vai destruindo, desgasta, destruindo. Então se mantém a dimensão. Tudo bem? Essa é a explicação. Não quer dizer que você desgasta e não acontece mais nada com o dente do processo alveolar. Ele pode ir destruindo. Desgasta, destrói, e se mantém a dimensão. Por quê? Porque a dimensão vertical ela não se referencia unicamente a desgaste dental. A dimensão vertical ela também tem um componente muito forte muscular. Então pode se manter. E esses são os casos mais complicados para resolver. Porque você não tem espaço para trabalhar. Porque o espaço não desapareceu, ele se manteve. Tá? Então nesse momento a gente pensa assim. Nessa senhora que eu mostrei o caso inicial, o que tem que ser feito? Vai ser feito um plano de cera, como vocês estão vendo aí. Aí por baixo já está associado a uma prótese parcial removível, né? Já está associado a uma prótese parcial removível. Você tem uma base de resina acrílica e por cima você tem um plano de cera. Como essa paciente não é uma edêntula total, ainda tem 2 molares, né, posteriores, tem 2 molares posteriores, a área mais posterior, desculpa, a área mais posterior. Então você começa a trabalhar esse plano de cera tentando ajustá-lo às características da paciente. O que significa ajustar o plano de cera? Deixar o contorno vestibular adequado para a posição do lábio, né, onde você observe a base inferior do plano de cera na mesma altura que a borda inferior do lábio superior, é a primeira condição. E que todo o contorno vestibular da cera deixe o lábio em posição normal, que seria ângulo de 90 graus, base de nariz e ângulo do lábio, né, do perfil do lábio. Tudo isso você vai ajustar. E a área lateral que você está vendo aqui foi nivelada com plano de Camper. O que chama a atenção aqui? Que você vê esse molar superior e ele não está na altura do plano de Camper. Né? Você não vê que ele está na altura do plano de Camper. E aí você começa a pensar, bom, eu tenho uma referência interna de um molar, mas esse molar não está condizente com a posição de um plano de oclusão. Né? Não é, por quê? Porque você tem, nessa condição, você tem o seguinte, você tem um plano de cera assim, termina em área posterior e o dente está aqui em cima. Não é? Só que para você, que você entende que um plano de oclusão deveria ser aqui assim, né? Isso para você não é lógico, né? Não tem lógica, porque deveria ser assim. Então esse plano de oclusão, por exemplo, ele pode ser que esteja na posição errada, mas ele está muito para baixo. A ideia é essa, né? E o que rapidamente você vai observar. Só que a posição dos dentes remanescentes da boca não necessariamente são pontos de referência. Então a gente usa referências extraorais, como no caso da PT, para você devolver o plano de oclusão do paciente. Não necessariamente o dente, porque você não sabe se essa foi a sua posição ideal. Você não sabe.
O que você sabe é que as referências extraorais vão comandar o ajuste do plano de cera superior. Tudo bem? Tá? Então a gente acaba construindo, para esse caso específico, um plano de cera que vai passar da área oclusal desse molar. Lembrando que esse plano de oclusão aqui, ele é paralelo ao plano de Camper do paciente. Essa é a minha referência. Tá? Esse plano de oclusão que foi construído aí é referenciado a partir do plano de Camper do paciente. Tá? Então eu tenho essas duas bases, né? Essas duas bases. E aqui, essa já é a prótese da paciente, né? Eu tenho essa condição de PPR, eu tenho 2 molares, certo? E uma condição de PPR de extremidade anterior, tá? Para essa condição, né, você tem uma alavanca grande em área anterior, e até o próprio peso da prótese faz deslocar o conjunto, desloca o conjunto para o anterior, ele cai, tá? Então essa senhora, por exemplo, a indicação era fazer um levantamento de seio maxilar para colocar implante, tá? Só que nesse momento foi optado pela senhora em fazer primeiro a removível, devolver o plano de oclusão como era, deixar tudo acertado para num segundo momento entrar em procedimento cirúrgico, né? Então foi feito assim. Essa é a PPR inferior, né? PPR inferior. Veja que aqui a gente observa o que eu estava comentando no início dos princípios de PPR. Você tem que pegar uma área grande de área basal, né? E colocar seus dentes. Aqui eu estou aproveitando a área de trabalho como um todo. Então isso só é possível quando você molda de forma adequada através da moldagem anatômica. Então eu estou conseguindo uma área grande para poder distribuir de uma forma melhor durante o contato com os dentes. Tá? Igual, tudo igual. Por exemplo, essa área de extremidade livre aqui. Você vai ver essa área mais ou menos aqui. Você vai ver o canino aqui, né? E você vê toda essa área de extensão distal. O que você vai observar aqui? A parte mais superior do rebordo era a área de suporte principal, onde você tem 80% mais ou menos da concentração dos esforços da mastigação. E você tem logo, na sequência, o que você tem aqui? Área de suporte secundário, né? Que é mais ou menos o 20% da concentração de esforço da mastigação. E na sequência, na borda, área de selamento periférico. E tem a área de forameamento oniano, que é a área de alívio. Se aqui for uma lâmina de faca, é a área de alívio. Igual, é a mesma situação, não muda. Tá? Então isso é importante lembrar. Então, por exemplo, esse é o caso agora da senhora já com as PPRs, né? Lembra que a mandíbula estava toda protrusa, né? Então a gente devolveu aqui a dimensão vertical do paciente, tá? A dimensão vertical do paciente, através da PPR superior e essa PPR inferior, tá? Nesse caso, por exemplo, a senhora era assintomática, ela estava assim, mas estava assintomática, não sentia dor. Diferente da condição dessa senhora daqui da universidade, que ela não aguentava mais de dor, né? Até agora ele está com dor, claro. Mas assim, essa paciente, por exemplo, a gente tomou a decisão de que, como não estava com dor, a gente podia fazer todo o processo de construção passo a passo da prótese. Que não havia necessidade, fora a estética, né, de fazer isso rápido. Nessa senhora que vem aqui às quartas-feiras, devido ao problema da dor, a gente aumenta rapidamente, como mostrei aqui no desenho, com resina acrílica, por causa da dor. Eu aumento já logo os 4 milímetros e mando ela para casa. E é a condição inicial de tratamento. Você tem que eliminar a dor do paciente para fazer qualquer coisa. Não adianta a pessoa ter dor e você começar a querer moldar e falar, não vai resultar. Você tem que eliminar a dor do paciente, seja com medicação, seja com algum protocolo estabelecido de reabilitação, para que isso facilite o dia a dia do tratamento. Tudo bem? Tá? Então são decisões que são muito clínicas, são muito pontuais. Tá? Ao estabelecer a oclusão em prótese parcial removível, a influência dos remanescentes é importante. Então deve ser realizada de forma tal a você seguir o padrão que já existe. Ó, o que significa isso? Em PT bimaxilar fica mais fácil. Por quê? Porque você tem 2 arcos edêntulos.
Então você montar o dente, fora da dificuldade da técnica, isso daí é simples. Porque você cria uma harmonia, você pode criar toda a posição dos dentes. Não é tão difícil de fazer, porque você não tem nada. Então é fácil você montar. Vamos dizer, fora da técnica, que você precisa ter habilidade para isso, não é nada complicado fazer isso. Quando você tem um paciente parcialmente dêntulo, já muda completamente. Por quê? Porque você vai ter que ajustar os dentes que você vai colocar à característica que tem um paciente. Isso já muda bastante, né? Isso dá para ver muito bem nesse slide aqui. Claro que aqui ainda, essa foto não é antiga, ainda a paciente depois fez essa parte aqui de dentística e tudo, mas ficou bem legal. Mas, por exemplo, nesse momento que a paciente precisava fazer rapidamente as próteses parciais removíveis, você observa que há uma estética, vamos dizer assim, melhorada na maxila. Por quê? Porque é conjunto. É conjunto. Quando você observa essa condição, você vê que, por exemplo, aqui o dente está um pouco mais amarelado e o dente, por exemplo, da prótese artificial, ela não consegue se aproximar muito, né? Já há uma condição, por exemplo, de que a largura, por exemplo, dos incisivos provavelmente não coincida com o dente que você está colocando, porque isso varia muito. Então é isso que dificulta, que você às vezes não tem a capacidade técnica, né? E não é possível você deixá-lo de uma forma mais ideal. Por quê? Porque existem já dentes presentes. Então, isso é uma dificuldade. E você vai ter que ajustar a montagem àquilo que já existe. Isso que esse parágrafo está dizendo, né? Então, assim, você precisa obedecer o padrão oclusal. Mas isso não quer dizer, isso não quer dizer que se você encontra um padrão oclusal errado num paciente de PPR, você tem que segui-lo. Tem isso também, né? Aqui está escrito que o padrão oclusal deve ser seguido para o paciente de PPR, se ele já tiver um padrão oclusal. Mas se esse padrão oclusal estiver errado, você não vai segui-lo. Que é o que infelizmente comumente ocorre. Você vai para um dentista, o dentista vai fazer uma PPR, ele molda de cima, molda de baixo, e no dia seguinte, daqui 2 dias, volta, tudo pronto. Abre, morde, fecha, acabou. Ele não está estabelecendo o padrão de nada. Ele vai simplesmente preencher espaços. Então aqui na teoria você sabe que quando você tem um paciente com prótese parcial removível, um paciente para confeccionar uma prótese parcial removível, se ele já tiver um padrão oclusal de contato estabelecido e ele não estiver errado, esse padrão de oclusão, você segue ele. Só que você vai ter que ajustar a montagem de dente para esse caso. Se o padrão do paciente, o padrão oclusal estiver errado, como essa senhora, que estava tudo ao contrário, você não pode seguir isso. Você tem que restabelecer o conjunto para depois montar. Isso que o parágrafo está dizendo. Tudo bem? Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não. Tá. Então aqui, por exemplo, quando eu tenho um padrão superior que se aproxima, é uma prótese parcial removível, mas ele se aproxima muito a ser uma PT, né? Porque você tem 2 suportes dentários, né? Então, nesse momento, por exemplo, se vocês forem observadores, vão observar aqui, vão visualizar que aqui não existe um contato, por exemplo, de dente a 2 dentes. O que é um contato de dente a 2 dentes? Todo mundo triste. Aqui você tem contato de dente a 2 dentes. Contato de dente a 2 dentes. Contato de dente para 2 dentes, tá? Contato de um dente para 2 dentes. Esse é o contato efetivo e mais equilibrado de prótese. O contato de dente a 2 dentes, que segue o padrão anatômico do classe 1. Tá? Então esse contato de um dente para 2 dentes é o mais estável. E na prótese total, você consegue fazer isso sem muita dificuldade, porque você tem todo um espaço vazio para você brincar e fazer. Quando você tem prótese parcial removível, você já não tem um padrão. Pode ser que a condição do dente do paciente, dente natural, não te permita fazer isso. Então você está escapando do padrão ideal, que seria a relação de um dente para 2 dentes. Aqui você está com o padrão de dente a dente, dente a dente, dente a dente.
que não é o mais recomendável, mas é o que você tem que seguir. Deu para entender agora melhor? Tá? Quando é PT, fica fácil de fazer. Quando é removível, a posição do dente do paciente pode não favorecer a essa oclusão dente a dois dentes, que é o ideal. E aqui tem outro padrão, que é dente a dente, que não é ideal. Dá para trabalhar nesse? Dá, mas não é o ideal. Tudo bem? Mas você tem que se ajustar à condição que o paciente tem. Desde que esse padrão dentário inferior esteja ok. Ele tem que estar ok. Ele não pode ter extrusões, não pode ter lingualizações, não pode ter vestibularizações. Ele tem que ser ok. Dentro disso você trabalha. Por isso que está escrito no início, o padrão de oclusal nos pacientes de PPR tem que seguir aquilo que já está definido no paciente. Mas aí a exceção seria desde que esse padrão esteja ok. Porque se não estiver ok, você não segue ele. Você vai ter que criar o teu. E a explicação disso é esse dente aqui. Para esse caso, esse dente ele não segue o padrão do plano de oclusão do paciente. Ele não segue. Então eu estou criando o meu plano de oclusão, tendo como referência aos pontos extraorais para esse paciente. Esse dente, por mais que esteja aí, ele não está seguindo os padrões que deveriam ser do plano de oclusão. Então eu não sigo ele. Então aqui nesse paciente você tem as duas características. Uma, onde a oclusão inferior pode ser usada e eu me ajusto a ela com contatos de dente a dente que não são os ideais, mas funcionam. Mas no caso do último molar, ele não segue o padrão. Então eu não uso ele, eu uso unicamente para retenção, mas ele não segue o padrão oclusal, eu posso deixá-lo fora. Desde que eu estou criando um plano de oclusão para o paciente, com as próprias referências do paciente. Linha bipupilar, plano de Camper e posição de lábio. Tudo bem? Tá. Aqui, por exemplo, do outro lado, eu tenho uma relação também que vocês vão ver aqui, que não existe um encaixe perfeito, né, entre os dentes antagonistas. Não existe. Aqui você consegue observar um encaixe melhor para essa condição aqui. Para essa condição você tem um encaixe melhor, para essa condição aqui você já não tem. Né? Por que ocorre isso? Primeiro porque o diâmetro ou a largura mesiodistal dos dentes naturais não são iguais aos dentes artificiais. Não são. Os dentes artificiais são menores. Então nunca vai ficar encaixadinho exato por causa disso. Então você pode ter, por exemplo, um molar que tenha quase 1 centímetro de largura mesiodistal, ou 8 milímetros, e o de PT, o dente artificial, ele mede menos. Menos na sua largura mesiodistal e menos na sua largura vestíbulo-palatino-lingual. Ele é menor. Então nunca vai encaixar perfeito igual, nunca vai ser. Então por isso a gente já sabe que o padrão oclusal ele se ajusta à condição do paciente, mas ele não fica igual. Aqui você vê que há um melhor relacionamento, aqui você já não encontra esse relacionamento. Né? Porque o dente que você está vendo aqui, ele não é do mesmo tamanho. Ele não tem o mesmo tamanho, nem a forma anatômica é igual. Tá? Que você tem em dentes artificiais, aproximadamente 23, 25 graus de angulação de cúspide, e em dente natural você tem muito mais do que isso. Tá? Então são várias, inúmeras essas variáveis que vão influenciar na determinação da oclusão em pacientes de PPR. Vamos lá. E aqui mais uma vez, só para mencionar isso. O padrão seria seguir aquilo que o paciente tem, perfeito. Mas você só segue se estiver ok. Se estiver ok, você segue o padrão. Se não, você tem que fazer seu padrão oclusal. Tá? Os ajustes oclusais ou com fixão de restaurações podem alterar esse padrão. Claro, quando você faz preparo da boca, né, isso significa você trocar restauração de amálgama por resina, ou resina por amálgama, fazer uma restauração em lei, uma unitária. Tudo aquilo que você venha mexer na área de arcada, na parte da oclusão, vai mudar com certeza a oclusão do teu paciente. Então, por isso que quando você vai trabalhar para PPR ou para prótese, é uma condição. Quando você faz dentística para dentística, é outra condição. Por quê? Porque na prótese, geralmente, você muda o esquema oclusal. Você cria novo plano de oclusão, você elimina interferências, você faz outras coisas. Né? Então, é diferente. Por isso que a gente tem que lembrar sempre disso. Tá? Então,
os ajustes oclusais, a modificação da área oclusal, tá? Pode mudar em si todo o esquema de oclusão do paciente. Isso você tem que saber avaliar. Você segue o padrão que ele tem, desde que ele seja sintomático, desde que isso seja aceitável, tá? E você procura o próprio sistema de oclusão se você observar que não segue os padrões que você precisa. Vamos lá. As únicas exceções são aquelas na qual uma prótese total antagônica pode ser confeccionada para funcionar harmoniosamente com a prótese parcial removível. Então, o relacionamento incisal pode ser feito de forma que os contatos dentários não prejudiquem a estabilidade e a retenção de prótese. Como funciona isso? Isso funciona, sobretudo, quando você trabalha com guia anterior. Por exemplo, você tem uma prótese superior, mais ou menos assim. Você tem um molar aqui, lateral e central. E você tem uma PPR, por exemplo, que seja dente natural, canino, pré, molar. Na verdade, tudo isso aqui é a parte dentada. Isso aqui é dente natural do paciente. E a prótese está aqui. Isso aqui é o dente da prótese parcial removível inferior. Então aqui, por exemplo, você vai ter que preservar o contato do dente artificial inferior contra o dente superior de uma PT. Tá? Então, como você tem uma PT superior, você tem que manter um contato. Aí a pergunta é, quando você mantém um contato, por exemplo, anterior de PT, o contato tem que ser forte ou tem que ser leve? Alguém lembra disso? Se você tem uma parte antagonista aqui que precisa encostar no dente superior de uma PT, o contato em área anterior é leve ou é forte? É leve. Porque se é forte, ele desloca a prótese. Né? Isso aí está lembrado. Tá. Então, nessa condição aqui, né, onde você tem um dente de estoque, um dente artificial, que vai encaixar na PT, você tem que manter essa condição de você ter um contato leve em área anterior. Não pode ser forte. Senão você pode causar deslocamento da prótese total superior. Então, nesses casos, quando você precisa preservar a estabilidade do antagonista, uma PT superior, por exemplo, né, o contato não pode ser forte, ele tem que ser leve, como era feito na prótese total, para evitar deslocamento da prótese total. Né? Vamos lá. Outra coisa importante, e a gente conversa muito sobre o PT superior e PPR inferior, porque é o caso que mais aparece na clínica. Então, nessas situações, e aqui está falando especificamente da PT superior contra a PPR de extremidade livre inferior, né? O registro da relação maxilomandibular e a monta dos dentes devem proceder da mesma forma que o realizado nas próteses totais. Então, por exemplo, você tem uma maxila edêntula. Você tem uma maxila edêntula. E você tem um arco antagonista, onde você tem uma classe 1. Você tem essa condição. Né? Nas situações que você tem uma PT superior e uma PPR inferior, né? Você tem uma PPR inferior, a relação maxilomandibular, ela obedece os padrões da prótese total convencional. E a pergunta é, você vai ter que relacionar aqui um modelo inferior e um modelo superior, aquilo que foi da semana passada, né? Você vai ter que relacionar esses dois modelos. Então você precisa construir um plano de orientação superior, que segue os padrões da construção de plano de cera da PT, e construir um plano de cera posterior aqui,
que vai obedecer o quê? Vai obedecer a dimensão vertical de oclusão do paciente. E os dois, na verdade, os dois são princípios da PT. Tá? Esse último programa que eu estou falando aí. Quando você tiver um caso onde tem uma maxila edêntula contra uma PPR inferior classe 1, por exemplo, né? Você tem que construir planos de orientação com os princípios da PT. E a partir daí você trabalha. Desde que, claro, os remanescentes anteriores e inferiores estejam em boa posição. E aí vem outro princípio. Você segue a oclusão em PPR, deve seguir o que já está estabelecido no paciente. Não foi isso anteriormente dito? Mas desde que isso daqui esteja em boa oclusão, em boa posição. Porque esses anteriores e inferiores podem estar completamente vestibularizados. E você não tem como segui-los. Tudo bem? Então você segue eles desde que haja uma boa posição desses dentes no arco remanescente. Não havendo, você cria alguma outra forma para poder trabalhar. Tá? Então, seguindo esse caso que eu mostrei para vocês, foi feito o plano de cera, a base de prova, associado já a armação de metal. Né? Praticamente isso aqui é a condição de uma PT. Né? Mas enfim, base de prova associado à armação de metal, base de prova associada à armação de metal. Vocês estão vendo nesse modelo que eu tenho área suficiente vestibular e lingual para poder me estender naquilo que é necessário para poder trabalhar. Né? Então aí vem esse princípio, você tem que trabalhar a área basal, a área de suporte da PPR, de forma tal que você consiga distribuir o esforço da mastigação. Se eu não tivesse moldado isso aqui de forma adequada, eu teria uma área mais restrita de trabalho, e aí sim eu estaria comprometendo minha área de trabalho, né? Eu estaria reduzindo a área onde haveria dissipação de força. Aqui não, porque aqui eu consegui moldar tudo, consegui abranger uma parte grande e eu consigo distribuir de uma melhor forma. Né? Então essas bases de prova elas são montadas, são colocadas, testadas na boca, né? E aqui nesse momento, por exemplo, o que eu verifico? Quando essa armação de metal está sendo colocada na boca, eu tenho que verificar com pressão digital em cima dos apoios, faço uma pressão digital para que ele desça completamente na base do nicho. Tá? Isso que eu tenho que fazer, eu tenho que apoiar com os dedos em cima do metal para que ele encaixe. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes você não percebe, você acha que colocou e ele não assentou. Isso dá problema, né? Problema no procedimento de moldagem e num procedimento de captura da relação maxilomandibular. Nesse caso específico, como já foi dito, segue o padrão de ajuste de plano de orientação conforme a PT. Então esse plano de orientação superior, ele tem a seguinte condição: se o lábio estivesse em repouso, a borda inferior do lábio superior estaria descansando mais ou menos aqui. Certo? Que isso aqui na PT o princípio manda. A borda inferior do lábio superior deve estar na mesma altura do plano de cera superior. Eu estou conseguindo mesmo. E esse padrão de inclinação para anterior, ele obedece à posição do lábio. Então, como você verifica isso? Ângulo nasolabial 90 graus. Todo paciente é assim? Não. O que você pode verificar a mais? O vermelhão de lábio. Ele deve começar a aparecer. Tudo bem? Tá? Então eu faço isso. Linha média, linha altura do sorriso, linha do canino. Todos os padrões. Área lateral, área de oclusão lateral e plano de Camper do paciente. Tá? Então, estou seguindo o que o princípio está dizendo. O plano de orientação para esses casos segue o princípio da PT. Seguindo o padrão das características externas do paciente, eu vejo que o dente que ficou atrás, ele fica fora do plano. Então eu estou seguindo, não estou errado. Porque na seguinte explicação dizia, se o plano de oclusão estiver correto, você segue ele, senão você cria outro. E aqui no caso está sendo criado porque não corresponde ao paciente. E uma vez feito isso, você monta um articulador, né? Então essa área que vocês estão vendo aqui corresponde ao plano de oclusão do paciente, né? Toda essa área lateral corresponde ao plano de oclusão do paciente, né?
Eu estou devolvendo um plano de oclusão que o paciente não tinha. A prótese antiga da senhora, o plano de oclusão estava aqui. Por isso que a mandíbula fecha mais. E a paciente fica assim. Por quê? Porque quando fizeram a prótese, colocaram um plano de orientação e pediram para ela morder. Mordeu assim. E assim fizeram a prótese. Sem um cuidado, né? Porque ele, na cabecinha do dentista, do protético, quem fez, esse dente é referência. E não é. Não é por quê? Porque ele não está na posição compatível com os padrões externos do paciente. Ele não está. Então ele está fora. Essa é a capacidade que você tem que ter de analisar para poder resolver isso de forma adequada. Senão você me faz um plano de oclusão aqui em cima e a mandíbula fecha mais. Aí dá a oclusão. Professor, no caso, se esse dente está fora do plano oclusal, eu poderia optar, por exemplo, da possibilidade de uma PT aí em cima? Sim, foi planteado para o paciente. Esse dente aí só atrapalha. Só atrapalha. Por quê? Grande, né? Sim, porque, por exemplo, a comparação que a gente faz é a seguinte. Você tem, por exemplo, aqui, para esse caso específico, você tem a maxila. E você tem o molar. Se você compara as áreas de retenção, os braços de alavanca com os braços de resistência ou potência, as braços de resistência, você vai ver que a retenção que eu tenho está associada a um grampo na parte mais distal do dente. Provavelmente esse daqui, um abraçamento aqui, apoio, abraçamento, apoio e abraçamento. Essa é a área de retenção efetiva que eu tenho. E agora eu tenho toda essa área aqui de alavanca. Tudo isso é alavanca. E na lógica, alguém pode dizer, professor, mas você faz elemento periférico e melhora. Não melhora. Por quê? Porque quando você faz elemento periférico, ele vai acompanhar toda a área vestibular, é contínuo. Quando chega aqui, para. Sério. Porque o elemento periférico é arco contínuo. Aí a PT funciona melhor. Na PT, eu tenho certeza de que ele teria uma retenção maior do que nessa condição. Aí sim, vale a pena. Uma opção de tratamento era, senhora, vamos retirar isso daí. Só que a senhora não quis. Não queria perder mais dente. Né? Já apertou tudo, mas não queria perder mais dente. Então a gente trabalha. Só que a pessoa foi avisada. Se eu trabalhar assim como está, não há garantia de que isso aqui venha a ficar fixo na boca. Não tem como. Porque o peso da prótese em cima da alavanca que ela tem faz com que ela desloque. Então, concomitantemente com isso, foi associado um adesivo para essa senhora, que foi o corego. Né? Mas isso foi avisado antes. Tá? Essa situação de ter que usar o corega, eu não teria se eu fosse construir uma PT. Não haveria necessidade. E essa senhora, mais para frente, ela vai fazer os enxertos de seio maxilar, enfim, vai colocar implante. Agora, esse plano que eu estou construindo aqui, ele vai ser referência para o plano de dente da professora implante. Continua sendo o mesmo. Então, esse dente que está sozinho atrás não serve também de nada. Tudo bem? Tá? Mas é uma boa colocação. Você poderia pedir para retirar esses dentes. A vezes o paciente não quer perder mais, né? Enfim. Então, eu tenho um padrão de referência na maxila, tá? Que segue o padrão da PT. Vocês estão observando que existe uma projeção grande de cera aqui, não é? Que escapa do modelo. Por que isso? Porque há tanta reabsorção da área que corresponde à espinha nasal anterior que todo o lábio ficou retruído. Então tudo isso que vocês estão vendo avançando de cera é a necessidade de deixar o lábio em boa posição. Tá? Então vocês vão ver que tem essa espessura toda aqui. Na verdade o lábio da senhora fica aqui e essa parte daqui que corresponde à espinha nasal anterior praticamente está reabsorvida. Não tem mais, já reabsorveu tudo. Todo mundo faz assim, toque aqui. Você tem um ossinho aqui, né? Isso é a espinha nasal anterior. Tá? Então a maxila está resolvida até aí. Então não tem nada praticamente. Né? Isso que dá suporte à prótese. Tá. O dentista deve se empenhar para conseguir contatos planejados na oclusão cêntrica. Perfeito. Quando você está reabilitando o paciente, e nesse caso específico da PT superior e PPR inferior,
você tem que reabilitá-lo em relação central. Embora ele não tenha problema de dor, né, algumas vezes, ele precisa ser reabilitado na posição de RC. Por que a RC? Porque é a posição que você consegue reproduzir, é a posição que você consegue ter uma harmonia de musculatura. Aqui a paciente não tem arco inferior contra arco superior antagonista, porque não há dentes. Tá? Então, tua posição de relação maxilomandibular tem que ser a RC como se fosse uma PT. Tá? Então, assim, a relação oclusal que você venha criar aqui, ela parte do princípio da relação central para esse caso específico. Diferente seria se o paciente fosse dentado superior e ele for fechar e ele tem contato, está assintomático. Aí não, aí você pode trabalhar em máxima incuspiração. Nesse caso, não. Por quê? Porque você não tem referência. Qual é o teu padrão de referência? Você não tem. A tua referência é RC. Tá? Tá. O estabelecimento de uma oclusão satisfatória deve incluir os seguintes passos. Você precisa analisar a oclusão existente. Né? Você precisa analisar a oclusão existente. Então, você avalia a oclusão do paciente. Como você avalia? DVO, primeiro. Segundo, plano de oclusão. Tá. O plano de oclusão está correto? Tem dente em extrusão, com extrusão? Tem gente com giroversão? Está se mantendo isso? Dá para seguir esse padrão? Você decide. Tá? E nesse caso anterior, tinha um molar bem posicionado, mas fora do plano. Não serve. Porque quando você faz o ajuste do plano de orientação com a referência de extrabucal, você vê que ele está fora completamente. Então eu não sigo. Vocês viram a consequência de ser seguido. Como o paciente ficou com uma classe 3, né, mandibular. Por quê? Porque não foi delimitado de forma correta a oclusão daquele paciente. Né? Então, uma vez que você analisa, você vai ter que corrigir a desarmonia. É a primeira coisa. Tá, tem dente destruído, tem que corrigir. Mas qual é o teu padrão de referência? Porque no caso de pacientes com PPR e ampla perda dental, você não tem referência de dente mais. Porque o paciente é dêntulo, como o caso daqui da senhora. Então, uma vez que você não tenha referências intrabucais, você procura referências extraorais. Elas se mantêm constantes. Linha bipupilar, plano de Camper, posição de lábio e lábio inferior, né? Borda inferior do lábio superior no mesmo nível que o plano de cera superior. Você procura a razão da mudança através dos pontos de referência extraorais. Você vai ter que fazer registro da relação cêntrica ou de uma oclusão cêntrica ajustada. Por quê? Porque se o paciente não tiver arco antagonista, arcos antagonistas dentados para ter oclusão, a tua referência é RC, como o paciente de PT. Então você é forçado a isso. Se você tem um paciente dentado, com dentes em contato e assintomático, você não usa RC. Você pode usar a máxima esculpidação, desde que o paciente esteja assintomático. Mas quando a perda é grande e não há relacionamento de contato, mesmo que o paciente não tenha dor, você usa como referência a RC. E muito mais referenciado se o paciente tiver dor. Tá? Harmonização dos movimentos mandibulares e excêntricos para uma oclusão funcional e excêntrica. O que significa isso? Movimento excêntrico, protrusão e lateralidade. Tá? Então você tem uma protrusão, movimento excêntrico fora da relação central, movimento protrusivo ou bordejante. E você tem movimento de lateralidade, que pode ser para o lado direito ou para o lado esquerdo. Os dois são movimentos bordejantes, fora da área de trabalho e fora da relação central, né? Movimentos excêntricos. Tá? Esses movimentos mandibulares, tá, devem ser harmonizados. Isso quer dizer que não deve existir nenhum empecilho durante a protrusia. Se faz protrusiva, por exemplo, então não deve haver contato em área posterior. Isso está querendo dizer. Se você faz lateralidade, dependendo do esquema oclusal que você deixa, talvez não deva ter contato no lado de balanceio. Isso que está dizendo. Você tem que deixar o sistema de oclusão correto.
Lembra que no início da aula estava escrito assim: se o paciente for dentado, classe 3, por exemplo, e ele tiver, você pode seguir a oclusão dele. Você deve fazer, por exemplo, as lateralidades sem interferência no lado de balanceio, que é o ideal, que é o critério de oclusão ótimo. Se ele faz protrusão, não deve ter contato atrás, que é o fenômeno de Christensen, que você está puxando da condição de paciente dentado. Isso que está querendo dizer esse parágrafo aqui. E em PPR é a mesma situação. Você tem que obedecer os princípios pré-estabelecidos. Se você tem discrepância oclusal, então você vai ter que ajustar, né? Então você vai ter que corrigir tudo aquilo que esteja fora do padrão oclusal que você vai usar. Por exemplo, um dente obstruído, um dente em lingoversão, um dente em vestíbulo-versão, um dente girado, um dente intruído. Você vai ter que corrigir primeiro isso, para depois, num segundo momento, você estabelecer a forma de como você vai estabelecer essa oclusão. E essa oclusão ela tem que ser dinâmica, sem interferência. Esse é o padrão, dinâmica e sem interferência. Em alguns momentos, obedecendo o padrão de paciente dentado, e aí chama-se critérios de oclusão ótima, né, que você segue. E em outros momentos, você vai seguir um padrão oclusal que não segue o padrão de paciente dentado. A gente já vai explicar isso. Eu tenho essas duas condições para PPR. Uma, onde você segue o padrão de paciente dentado, com seus 20 critérios de oclusão ótima, e um outro, onde você não segue esse padrão. Tá? Vamos explicar já já. Tá, quais são a relação de contato nos dentes da frente parcial removível? Quais são os padrões de contato? Relação de contato oclusal desejável para a PPR. Então, essa paciente é essa daqui, tá? Lembra como estava, né? O padrão de oclusão aqui mudou. Agora você tem um sobrepasse vertical, você tem um sobrepasse horizontal. Veja que o queixo mudou, tudo mudou daquela paciente. Então, o primeiro padrão que você segue é o contatos simultâneos bilaterais dos dentes posteriores, né? Esse é o primeiro padrão. Isso serve para a classe 1, serve para a classe 3, para a classe 2. Esse é o padrão posterior. Deve existir contatos simultâneos bilaterais dos dentes na oclusão cêntrica, na abertura e fechamento. Então, se eu tenho a maxila, eu já tenho aqui, vamos fazer só uns círculos para não demorar muito. Se eu tenho os círculos que são os dentes, e tenho mandíbula aqui, com a prótese já. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 11 dentes. O que significa contato simultâneo e bilateral? Dente posterior. E vou simplificar, porque é muito mais complexo do que isso. 4 dentes, 1, 2, 3, 4, por exemplo, assim. Tá? 4 contatos aqui, 4 aqui, então eu tenho que ter 4 aqui. Isso significa, na abertura e fechamento, na relação central, que é a posição de registro, você tem que ter contato simultâneo. No momento que fecha, os 8 entram em contato. Os 8 da maxila contra os 8 da mandíbula. Isso significa contato bilateral dos dentes posteriores com seus antagonistas, na oclusão cêntrica, na mordida. Certo? Isso na oclusão estática. Isso significa contato bilateral e simultâneo. Quando você tem casos de PPR dentro suportada, e já muda um pouco essa questão, quando você tem esse caso, a oclusão deve ser planejada semelhante à oclusão do paciente. Semelhante à oclusão do paciente, desde que a oclusão do paciente esteja dentro dos padrões estabelecidos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma condição de classe 3, né? Classe 3 modificação 2. Só que o padrão oclusal do paciente, a posição dos dentes está correta. Só está faltando algumas unidades dentárias. Então eu sigo o padrão estabelecido pelo paciente.
Tudo bem? Eu estou seguindo aquilo que já está estabelecido. E provavelmente, não dá, aí não coloquei o caso todo, mas provavelmente, como é um caso onde existe arco dental superior e arco dental inferior, eu siga o padrão dos critérios de oclusão ótima. Protrusão com desoclusão posterior, lado de trabalho com desoclusão do lado de balanceio, e todos esses critérios, né? Provavelmente eu siga isso, tá? Isso para o caso específico de uma classe 3. Né? A oclusão bilateral balanceada, que é no caso da PT, protrusão com contato anterior e contato posterior, na verdade, em PT. A oclusão bilateral balanceada, protrusão com PTs, toque anterior, toque posterior. Lateralidade, toque no lado de trabalho, toque no lado de balanceio. Isso é na PT. A oclusão bilateral balanceada na posição excêntrica, no movimento, né, deve ser formulada quando a reabilitação superior é uma PT e o antagonista a prótese parcial removível. Por quê? Você tem, por exemplo, imagine eu que estou aqui, uma PT superior. Eu tenho uma PPR inferior, de extremidade livre bilateral. Se eu fizer protrusão, só com meus dentes naturais, pode ocorrer uma desoclusão atrás, a prótese pode soltar, porque estou só movimentando na área anterior. Então, para evitar isso, a extensão distal deve tocar também a PT superior. E isso de aí é princípio de PT. Na protrusão, no movimento excêntrico, deve haver contato anterior e deve haver contato posterior. Tudo bem? Tá? Isso por quê? Porque eu tenho uma PT superior. Se eu fizer unicamente protrusão com os incisivos inferiores, como seria no caso de um dentado, com abertura atrás, a PT por trás ela solta, porque faz a alavanca de um ponto anterior. Isso que está dizendo aqui. Para esse caso de uma PT superior com PPR inferior classe 1 de Kennedy, o padrão de oclusão que você deve seguir é o padrão de oclusão balanceada bilateral em movimento excêntrico. Isso quer dizer protrusão em contato, área posterior em contato. E mesma situação para as lateralidades. Você faz lateralidade por um lado, contato no lado de trabalho e contato no lado de balanceio, para evitar deslocamento de ambas próteses. Aquele caso anterior que o senhor tinha colocado, que era PPR inferior e PPR superior, poderia também fazer com os princípios de PT, por mais que seja PPR, mas pelo fato de só ter os molares e a alavanca ficou muito... Então, veja, o que você tem que pensar é o seguinte: imagine que o paciente seja dentado, certo? Dentado, que muda muito, mas a lógica é mais ou menos a seguinte: você tem um paciente dentado superior, dentado inferior, tá? Imagine que ele seja classe 3, são arcos reduzidos de área dentro. Se o paciente tiver, por exemplo, todos os seus princípios de oclusão ótima mantidos, por exemplo, guia de canino de um lado, guia de canino do outro, desoclusão do lado de balanceio, você tem que manter isso, certo? Se você faz protrusão com a prótese, imagine que não tem a área anterior. Se você faz protrusão com a prótese, mas isso não desloca a prótese, a alavanca não é tão grande, você deixa com abertura posterior. Então, no paciente dentado, classe 3, há uma possibilidade de trabalhá-lo com os princípios de oclusão ótima. Conforme você perde mais dentes e a alavanca da prótese é maior, então há uma necessidade de trabalhar como se fosse uma PT. Tudo bem? Tá? Não tem como te dizer exatamente a classe 3 de tal forma é assim, não. Porque não funciona assim. O que tem que ficar na cabeça do aluno é que eu tenho duas possibilidades de trabalho de oclusão em PPR. Uma que vai obedecer os princípios de oclusão de prótese total. Isso está atrelado a uma mobilidade grande da base da prótese. Isso ocorre somente nas extremidades livres, né? E uma outra condição onde eu tenho uma pequena área desdentada que não compromete a movimentação da prótese. Então eu posso seguir os princípios de paciente dentado, que são os critérios de oclusão ótima. Isso que tem que ser entendido, certo? Então, por exemplo, contatos no lado de trabalho devem ser obtidos
nas próteses inferiores de extremidade livre distal. Aqui uma extremidade livre dental. E os contatos devem ocorrer simultaneamente com os contatos do lado de trabalho. O que significa isso aqui? Para essa condição que eu tenho aqui, se o paciente for fazer movimentação para o lado direito, para cá, a mandíbula se movimenta para cá, eu tenho que ter contato dos dentes antagonistas com a prótese e a extremidade livre também tem que entrar em contato. Certo? Ele tem que entrar, mas por quê? Todo mundo seguindo esse raciocínio aqui. Vamos imaginar, por exemplo, imaginemos agora que na verdade esses dois dentes de aqui são artificiais, certo? Esses dois dentes aqui são artificiais, o retentor está aqui. Então eu teria aqui um dente de estoque aqui, teria outro dente de estoque aqui, né? E aí alguém pode dizer, professor, o canino está em boa posição e aqui esse canino conseguiu estar em boa posição. Será que se o paciente fizer lateralidade e eu deixar com guia de canino, não seria o ideal? Deu para entender isso? Tá? Que seria a oclusão do paciente dentado, né? Só que quando você faz lateralidade, você pode pensar que você pode deixar guia de canino, porque você já escutou que na dentição natural a guia de canino é ideal. Só que aqui tem um agravante. Quando você faz lateralidade, para um lado ou para o outro, esse é um movimento de mastigação. Certo? É um movimento de mastigação. Então, provavelmente, se você deixar unicamente o contato no canino e ele fizer lateralidade, durante a mastigação isso daqui não entra em contato. E piora a situação. Deu para entender isso? Não entendi não. Não? Vamos lá de novo. Imagina que esses dois sejam dente de estoque, tá? Dente artificial. Quando você faz lateralidade, todo mundo faz a lateralidade. Esse movimento de lateralidade, ele é um movimento composto que participa na mastigação. Ninguém faz exatamente esse movimento para mastigar, mas ele participa num movimento como um todo. Se você deixar essa prótese unicamente com contato do canino com canino, na lateralidade, esses daqui não vão entrar em contato. E durante a função, esses daqui têm que entrar em contato para poder mastigar. Então, se você deixá-los fora, o paciente vai se cansar de mastigar e não tritura alimento. Então, para os casos de extremidade livre como esses contatos dos dentes artificiais devem ocorrer simultaneamente com os contatos do lado de trabalho, com esses de aqui. Com esses de aqui. Nesse lado especificamente, talvez não seja tão notório isso. Por quê? Porque você tem um dente de estoque e você tem os dentes naturais do paciente. Então não haveria muita diferença, mas se fossem todos, faz diferença. Porque o paciente não consegue mastigar, já que o movimento de lateralidade participa dentro do movimento da mastigação. Então por isso que está escrito aqui, os contatos devem continuar durante a lateralidade. Para quê? Para favorecer a mastigação aqui. Então para esse caso específico, você precisa manter o contato na lateralidade desses dentes artificiais e não seguir o padrão da oclusão normal do paciente dentado. Esse é o raciocínio. Os contatos simultâneos de trabalho e balanceio devem ser reformulados para uma PPR de extremidade livre, sempre que possível. Sempre que possível. Isso quer dizer o quê? Imagine eu que estou aqui. Eu tenho uma PPR de extremidade livre, posterior, bilateral. Se eu fizer movimentação para cá, por exemplo, se eu fizer movimentação para cá, todos os dentes da extremidade livre deveriam tocar como antagonista. Isso que vocês estão vendo aqui. Vamos explicar desse lado, fica melhor. Então, se eu tenho uma PPR inferior aqui, extremidade livre aqui, extremidade livre aqui. Se eu fizer movimento de lateralidade para cá, eu faço isso assim, então todos os meus dentes inferiores vão tocar os superiores. Tá? Isso que já foi dito anteriormente, você deve promover o máximo contato, porque isso favorece na função de mastigação. E no lado contralateral, o que manda o princípio de paciente dentado? Que não haja contato. Só que aqui você pode mudar, porque você precisa ter contato desse lado para não desbalancear a prótese. Isso é válido, sobretudo,
quando o antagonista é uma PT. Tudo bem? Quando o antagonista é uma PT, você precisa ter contato. É só você analisar como tem que ser a oclusão. Você tem uma PT superior, então segue o princípio de PT. Você não é PT superior dente natural, então segue o padrão de dente natural. Para esse caso aqui, vocês estão vendo aqui, né? No lado de trabalho eu faço movimentação para cá, todos os dentes de extremidade livre tem que contatar com o antagonista. E se for uma PT superior, desse lado tem que contatar também, para evitar deslocamento da parte superior. Tudo bem? Somente os contatos de trabalho precisam ser estabelecidos na PPR de extremidade livre unilateral. Aqui muda. Vamos lá explicar, aqui é diferente. Vamos de novo devagarzinho para analisar o primeiro caso. Eu tenho uma PT superior, certo? PT superior. Tenho extremidade livre bilateral aqui, tá? PT superior. E aqui agora a mandíbula se desloca para cá. No lado de trabalho, deve tocar todos os dentes. Isso dá estabilidade e melhora a eficiência de mastigação. No lado contralateral, que é o lado de balanceio, como é uma PT superior, deve ter contato, para evitar deslocamento. Esse é o caso anterior. Esse caso agora, de uma extremidade livre unilateral. Você tem um lado de extremidade livre. Né? Somente os contatos de trabalho precisam ser estabelecidos para uma prótese parcial removível de extremidade livre. Então, por exemplo, eu tenho essa extremidade livre aqui. Né? Tenho uma extremidade livre aqui. Se eu fizer, por exemplo, inicialmente lateralidade para o lado direito, né? Aqui deve ou não deve tocar? A extremidade livre está aqui. Eu tenho aqui, todo isso aqui é dentado. Não. Eu faço um movimento para cá. O lado está aqui, o lado é dentro, com a prótese aqui. E todo isso aqui é dentado, normal. Se eu faço a lateralidade para cá, aqui deve tocar. No posicionamento que tiver. Se for função de grupo, for canino, parcial, enfim, deve ser normal. A pergunta é, será que deve tocar aqui? Não. Não necessariamente, não tem por que tocar. Tá? Agora o contrário. Eu vou fazer movimentação para cá. Em cima da minha prótese. Deve tocar? Deve. E desse lado? Não. Vendo? Ficou mais fácil assim. Tá? Então veja, você tem que analisar em que situação você está. Está na situação de trabalhar como uma PT ou está na situação de você trabalhar com paciente dentado? Isso que determina o que você vai fazer, o tipo de esquema que você vai trabalhar. Na configuração de uma PPR classe 4, como essa de aí, os contatos com dentes anteriores antagonistas devem existir. Né? Os contatos com dentes antagonistas devem existir. Por quê? Porque tendo contato, os inferiores que vão contatar aqui, através do contato, você evita a extrusão do antagonista. Então tem que ter contato. Às vezes, o que ocorre? Você faz uma PPR assim, nessa condição, tá? Que são os dentes anteriores, superiores, e o inferior ele não chega a tocar. Ele não chega a tocar, porque você faz isso para evitar que haja deslocamento. Só que se você não deixar contato leve, como deve ser, você pode promover a extrusão dos anterior-inferiores. Imagina, você tem a PT aqui, a PPR superior, dente anterior, como está aqui no desenho. E aí, se você deixar o contato, né, ou às vezes o dentista pensa assim, eu não vou deixar contato para que isso aqui não desloque. Só que você não deixa um contato forte, porque até nos dentes naturais o contato não é forte, o contato é leve. Então esse contato leve deve se preservar aí também. Por quê? Porque se você não tiver o contato leve, você deixar o dente fora da posição, ele pode destruir. E ele sai de posição. Tudo bem? É por causa disso que você precisa manter contato. Não pode deixá-lo sem contato. Você pode promover, estou dizendo que vai acontecer. Pode promover extrusão. Né? E com isso você altera o plano de oclusão. Uma coisa que eu já comentei em um momento anterior. Os dentes posteriores não devem ser montados mais distalmente que o início da acentuada da inclinação ascendente da papila. Em algum momento em PT eu já comentei isso.
não se coloca dente bem no sentido da papila, bem próximo da área de papila. Por quê? Porque conforme você distaliza o dente, ele fica extruído. Dá para entender isso? Conforme você distaliza o dente, ele fica extruído. Extrusão significa interferência. Vai deslocar. Tá? Então isso interfere toda a oclusão do paciente. Você vai ter interferência na abertura e fechamento, você vai ter interferência na protrusão e interferência nas lateralidades. Tá? Por isso que não se coloca dente próximo da área de papila. Por quê? Porque conforme mais distal você colocar o dente, mais elevado ele fica. Mais elevado significa estar extruindo do plano de oclusão determinado. E isso dá problema. Então você coloca mais além do que é necessário. Em alguns momentos, se você colocar, por exemplo, aqui você tem papila retromolar, está praticamente está em cima, né? Você pode optar, por exemplo, em diminuir a superfície de oclusão. Você pode optar por diminuir a superfície de oclusão. Se você tem espaço para 3 dentes, por exemplo, 2 molares e um pré, se pela condição de avaliação você observar que isso vai te causar interferência, você pode colocar um outro pré aqui e trazer o molar para trás. Você diminui o arco. Dá para fazer isso. Qual é o princípio de fazer isso? Eu tenho um pré aqui, tenho a extremidade livre aqui. Nessa condição eu tenho um pré, um molar e outro molar aqui. Não é mais ou menos isso, né? E aqui você tem todo isso aqui de alavanca. A alavanca aqui é efetiva até onde você tiver dente. Então eu tenho uma alavanca efetiva de aqui para cá, X valor. Certo? Então o paciente vai morder até onde ele tiver dente. Então você tem uma alavanca efetiva X. Se eu tiver, por exemplo, uma condição onde os dentes anteriores estão comprometidos periodontalmente, ou eles não oferecem uma resistência adequada ao deslocamento, o que eu posso fazer? Eu vou diminuir a extensão disso daqui. Então eu coloco um pré e posso colocar 3 prés. E eu estou diminuindo X menos alguma coisa. Então agora minha alavanca ficou reduzida. Eu tenho uma cobertura de flange de prótese até distal, mas a área efetiva de contato diminuiu. Isso é legal, é muito bom fazer isso. Você está diminuindo a área efetiva de contato. Tudo bem? E a oclusão dos antagonistas? Então, isso você tem que verificar também. Você pode ter, por exemplo, dentição natural superior, certo? Uma condição de dentição natural superior, mas você vai ter que avaliar a longo prazo. Se o paciente veio numa condição que ele usava, por exemplo, uma prótese parcial removível até esse segundo molar, você tem que ter cuidado em avaliar que talvez por causa da falta de um molar você tenha extrusão. Só que para esses casos, o que você pode fazer? Você pode talvez colocar um molar aqui, de forma tal que a crista distal seja antagonista do antagonista superior, seja antagonista do superior. E só o contato mantém em posição, também pode ser feito. Mas o esclarecimento é válido, isso é importante. Tá? Então, eu estou diminuindo a alavanca. Estou diminuindo a alavanca, diminuindo o número de dentes. Na verdade, isso se denomina diminuição da mesa de oclusão. A mesa de oclusão é isso daqui. Essa área efetiva aqui. Toda a área onde o paciente mastiga. Essa área de oclusão. Estou diminuindo a mesa de oclusão. Estou diminuindo a alavanca do paciente. Tá? Então isso é importante. Eu posso melhorar a condição, diminuir a alavanca, mantendo a estrutura de base. E aí eu tenho uma alavanca menor. Tudo bem? Tá? Isso é importante. Às vezes a gente pensa que vamos colocar um dente antagonista nesse de aí. Quando você coloca, não é só a relação vertical. Não é só unicamente a relação vertical. Quando você vê, posiciona, ele está fora do arco. Tá? Isso a gente tem que ter cuidado também. E aí vem, alguém que mencionou por aí, sobre as áreas a distribuição das áreas edêntulas, né? Tem a área de suporte primário, né? Suporte principal e suporte secundário. Então aqui, por exemplo,
Se você pensou que era só completar, no momento que você completa, você vê que a posição do dente é fora do arco. E essa parte que é a parte mais superior, do rebordo residual, que corresponde à área de suporte principal, é a área onde deve ser colocado o dente artificial. Então, se eu tenho essa condição de ter o premolar aqui, tenho outro pré aqui, e tenho o rebordo aqui, e essa linha vermelha é a linha acima do rebordo, eu não tenho como colocar um molar aqui. O princípio de montagem de dente manda o seguinte: as cúspides de suporte, nesse caso específico, as superiores, as cúspides de suporte desse dente superior, elas têm que se aproximar dessa área aqui. Então a posição dele é aqui. Por que as cúspides palatinas? Pois são as cúspides mastigantes. Então o princípio na PT diz o seguinte: você deve montar o dente nunca fora da área de suporte principal. Por quê? Porque é a área de absorção de esforço. E as cúspides palatinas, que são no caso as cúspides de mastigação, elas devem se aproximar da linha superior, da linha mais superior do rebordo, que coincide com a área de suporte principal da PT. Tá? Então não é só colocar o dente, você tem que deixar na posição certa. E aqui, montagem, ele segue o princípio de construção de PT, não fica diferente. Tá? Só que só para finalizar, plano de orientação, o que vocês vão ver mais na clínica é a condição de paciente edêntulo superior, tá? Contra classe 1 de Kennedy inferior. Isso é bem característico, todo paciente chega assim. Tá? Então, para esses casos, né, você tem que construir um plano de cera com uma posição, né, de plano de oclusão adequada. E isso se segue com os padrões de referência externos que você construiu em PT. Isso não escapa disso. Tá? E o inferior, ele segue o padrão da dimensão vertical que ainda vai ser determinada nesse paciente. O que você tem que lembrar é que quando você vai iniciar processo de reabilitação, você verifica primeiro o DVO, você tem que ver se você precisa recuperar o DVO daquele paciente. Num segundo momento, verifica se o plano de oclusão vai ser aquele para esse paciente. Você pode seguir a posição de dente daquele paciente, desde que esteja ok. Não estando ok, você vai tentar melhorar essa condição, com desgaste, com coroa, fazendo um equilíbrio desse sistema. E agora, há princípios de oclusão ótima de paciente dentado que podem ser usados para o paciente de PPR. Pode. E há princípios de oclusão simultânea bilateral, movimento excêntrico, da PT, que podem ser aplicados também no paciente. Mas isso depende. Não tem como dizer esse paciente vai ser assim ou esse paciente vai ser assado. O que você deve lembrar é que nos casos de PT superior com PPR inferior, você segue os padrões de oclusão da PT. E os pacientes que tenham classe 3, por exemplo, espaço pequeno, eles seguem uma tendência de você obedecer os princípios de oclusão ótima. Tudo bem? Tá? Isso é importante. Então isso está escrito no livro de McCracken, né? McCracken de todas. Tá? Dúvidas mais ou menos, né? Pessoal, se o contato ali dos dentes eles não forem leves anteriores, isso aí vai ser corrigido, vai ser observado e também corrigido. Você desgasta, você durante... No articulador, né? Não, você verifica isso no articulador, você deixa o contato leve no articulador, certo? Tá. E quando você vai instalar essa prótese, você tem que colocar papel carbono novamente para fazer o paciente morder. E aí você vai verificar a intensidade desse contato em papel carbono. Vai ser o quê? Com broca diamantada. Não, nos dentes. Não, você desgasta a prótese, sempre na prótese. Sempre na prótese. Então você não pode fazer Se você observasse no seu diagnóstico, na montanha articular, que você precisava ajustar, desgastar dente inferior, você faz isso nessa fase de preparação. Certo? Tá? O ideal é fazer isso nessa parte de preparação, de preparo, e não durante a instalação. Pode ser feito, mas não é o ideal. Tá? Isso você deveria ter já previsto antes de fazer durante o preparo da boca. Certo? Tá? Desliga, por favor.